Olá, professores, bem-vindos a essa videoaula. Nós vamos abordar a pedagogia por projetos no contexto da estiagem no estado do Amazonas. Teremos o apoio da professora Tatiana Rivera. Ela vai compartilhar conosco a sua experiência como educadora em diversos contextos aí nos quais há impossibilidade de aulas presenciais com os estudantes. E nossa missão será pensar, como que a gente pode utilizar essa metodologia ativa, a pedagogia por projetos, quando os encontros presenciais ou mesmo a possibilidade de ter aulas remotas síncronas são reduzidas ou inexistentes. Então a gente vai entender por que realizar projetos ou ações projetificadas com os estudantes, como a pedagogia por projetos pode engajar os estudantes para aprendizagens significativas, mesmo neste contexto, de estiagem. Então, vamos iniciar conhecendo um pouco sobre a professora Tatiana Rivera. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Tatiana Rivera, eu sou amazônida, nasci na cidade de Benjamin Constant, à beira do Rio Solimões, na Tríplice Fronteira. Sou menina do interior e agora, enquanto professora, eu tô atuando na formação, né, na formação de professores. Atuei há quase 8 anos na formação de professores indígenas em várias comunidades com várias etnias. Também atuei no CEPAM, no Centro de Formação de Professores da Secretaria. Eu sou servidora da Secretaria de Educação do Amazonas. Sou formada em língua portuguesa. E como eu sou da Tríplice Fronteira, eu também sei o espanhol fluentemente, né? Meus pais são peruanos, meu pai, né? Minha mãe é brasileira, então eu tenho essa mistura, né? E muito do que eu vivi, eu levo para as formações, porque é com esses pares que eu trabalho, né? Com a Amazônida, com o ribeirinho, com o indígena, né? E a maioria das pessoas que eu conheço, dos professores, eles também fazem parte desse contexto. Hoje eu estou atuando e estou vivendo uma outra experiência que não deixa de ser diferenciada, que é a educação especial. E muito do que eu sei, do que eu aprendi com todos os professores nessa grande troca que é a formação de professores, eu aplico também. Tá? E uma das minhas paixões são as metodologias ativas. Então, eu trabalho muito com a metodologia ativa, o ensino híbrido, porque a própria região amazônica, ela te exige a que você tenha se transforme nessas adversidades, tanto da pandemia, que foi um acontecimento mundial, mas também de acontecimentos locais, como é a estiagem, né? Então, nossas distâncias são grandes, nossas ruas são os rios, e quando nos faltam essas ruas, a gente fica um pouco ilhado. Mas a gente não pode deixar a peteca cair, a gente precisa continuar ajudando nossos estudantes a que esse impacto não seja tão grande na sua aprendizagem. Então, a gente começa a ter ideias, criatividade, usar o que a gente tem para poder ajudá-los, né? Então, essa sou eu, essa pessoa que gosta de inventar umas coisas malucas aí, mas que dá muito certo, né, para ajudar tantos professores, né, meus pares, meus colegas, né, que também estão na luta, e os estudantes, que é o nosso foco maior, né, nossos estudantes amazônicos que estão em todos os lugares, nas aldeias, nas comunidades ribeirinhas, né, nas sedes dos municípios e aqui na capital também, tá? E a gente vai apresentar alguma dessas ideias aí, quem sabe inspirem vocês em algum momento. A questão da pedagogia de projetos, o professor, ele passa a ser mais um mentor, né? Ele orienta muito isso, né? Ensina os princípios, né? E aí o aluno, ele vai fazendo esse estudo com o professor, essa reflexão, e de repente eles estão vendo uma problemática na própria comunidade, e aí eles estão levantando hipóteses e situações para resolver aquilo, né?
Bom, um projeto ele pode ser organizado de vários modos, aí é a escolha do professor, né? Mas todo projeto ele vai partir de um problema, né? Ou de uma questão de pesquisa. Né, no caso de um projeto de pesquisa, né, há sempre uma questão, depois é preciso fazer um recorte, né, dessa questão e todo um planejamento e um desenvolvimento. No caso de um projeto de intervenção na escola, no contexto comunitário, né, dos estudantes, ele parte de um problema, né, de uma questão, de algo que é desejável, né, de ser transformado, de ser aprimorado naquele contexto. E aí os estudantes vão trabalhar de modo interativo, né, vão aprender de modo colaborativo a solucionar esse problema, né, ou a transformar a realidade conforme eles desejam. Então, os estudantes são convidados, né, por meio da pedagogia de projetos, a planejar, a solucionar junto uma questão, a colocar a mão na massa. Porém, né, num contexto em que esses estudantes, né, não interagem presencialmente com o professor ou em chamadas, né, remotos síncronos, é mais difícil esse professor acompanhar, né, o desenvolvimento desse projeto, né? Inclusive mais difícil o professor mobilizar os estudantes para uma questão, para a realização de determinada ação aí projetificada. E é isso que nós vamos pensar aqui agora, né? Como que o professor, né, sem essa interação mais próxima com os estudantes, pode mobilizá-los, né, para a realização de um projeto. E a professora Tatiana, né, ela nos apresenta aí um exemplo realizado em Benjamin Constant, que foi o uso da tecnologia do rádio para dar aulas. E aí nós fizemos aqui junto com ela o exercício de como poderíamos promover, né, a pedagogia por projetos por meio do rádio. Então, vamos assistir a professora Tatiana, né, contando como é que ela faria esse exercício com os estudantes. Uma das estratégias também usada por Benjamin Constant é via rádio. Então, o sinal de rádio, ele chega ao município, e lá na sede do município tem uma estação de rádio, Rádio Rio, se eu não me engano. A frequência é muito boa. Então, aí a rádio foi parceira, porque aí, na época da pandemia também aconteceu isso. Foi um dos municípios que se valeu dessa tecnologia. Então, os professores gravam os programas, né? Me lembra a telenovela, né? A radionovela da época, né? Então, as crianças reconhecem a voz do professor, da professora, e é uma coisa. Aí seria um trabalho bem mais de reaprender mesmo. A professora tem que fazer uma coisa bem lúdica, sem ela ser vista, na verdade, é a voz dela, né? Primeiro, eu precisava passar para eles, para os meus alunos, se já não tivesse feito isso antes, no presencial, antes da estiagem chegar, os princípios de como a gente elabora um pequeno projeto. Primeiro, né, eles têm que entender isso. O que eu vou precisar, né, para que o meu projeto seja... Aí eu posso conversar com eles a questão de trabalho colaborativo, né? Quem vai fazer o quê, né? Então, nós encontramos, sei lá, um problema que vem da estiagem também, né? A questão do problema da água potável, né? O que a gente pode fazer com isso aí, né? E aí, o projeto, ele tem várias partezinhas, né? A gente pode tratar isso, por exemplo, entrevistar primeiro os moradores, eles podem fazer isso lá, já que eles estão lá, né? Entrevistar alguns moradores, escolher algumas inquietudes deles, né? Para eles poderem entender qual é o problema. Depois eles podem também redigir pedir para eles, isso à distância sempre, né? Porque existem algumas comunidades que, mesmo com a estiagem, no caso de Benjamin Constant, no planejamento deles, nesse calendário diferenciado e tudo, os professores iam
2 vezes por semana para conversar com os alunos, né? Os professores se deslocavam. Mas a aula continuaria, né? Então, aí, de repente, escrever alguma solicitação, carta, não sei, algum documento para as autoridades, né? Contando, relatando alguma coisa assim. E qual seria o que nós poderíamos fazer? Porque existem comunidades lá que eles se abastecem da água do rio mesmo, né? Mas só que a água já, quando chega lá, a questão da saúde, ela trata a água e tudo mais. Seria um cenário, né? Um problema que eu encontrei de repente, né? Um outro cenário também poderia ser a questão da própria alimentação, né? Com a seca, os próprios comunitários, eles sofrem muito com a questão da roça, né? Da irrigação das plantas e tudo mais. Então, pequenas hortas. Então, eu posso fazer um projeto com pequenas hortas, no qual eles podem estar cultivando tubérculos, alguma coisa assim, para ajudar nisso aí. Eu estou vendo, assim, uns problemas que eu acho que poderia ocorrer na comunidade, né? E aí, a questão do projeto eu poderia estar encaminhando essas atividades, eu poderia estar fazendo esses encaminhamentos para eles, e, de repente, eu conversar por grupo. A cada dia eu chamar o grupo, quem que ficou encarregado de fazer a entrevista, tá? Então, agora vamos... não vai ter esse feedback, porque eles vão estar só me escutando no rádio, né? E aí eu vou pontuando o que deveria ter na entrevista, como é que eles deveriam fazer e tudo mais. A gente precisa encantar, sabe, professora? A gente precisa se transformar. O professor é isso, né? E nesse contexto de estiagem ou de pandemia, foi o que aconteceu com os professores. A gente precisa inovar. A gente precisa fazer com aquilo que a gente tem. Muitas comunidades, eles não têm conectividade, mas o que eles têm lá? Né? Eles têm o que lá? Eles têm a paisagem, eles têm lá o cacique que conta história, o mais velho, ele tem aquela casa de farinha que eles fazem. Qual a história da farinha? Quem foi Mani? Por que existe a história de Mani? O que nós temos aqui nesse espaço? Com isso que nós temos, a gente consegue dar uma aula de história, de geografia, de literatura, de contos, de lendas, de muita coisa. Agora, se eu tivesse a oportunidade, em alguns municípios pode acontecer, de eu ir 2 ou 3 vezes por semana na escola, seria interessante, porque aí era um momento de orientação, né? Eu reunir eles e ver o que eles estão construindo, de repente ajustar aqui, ajustar ali, dar umas orientações para eles, né? Tirar dúvidas, né? Porque esse feedback não vai ter no rádio, mas eu posso ter de repente, essa oportunidade de ir, né? Na verdade, como eu sou da área das linguagens, né? Eu pensaria muito na questão da entrevista, né? Deles gravarem alguma coisa no próprio celular, de repente, alguma coisa, porque eles têm celular. E se não tiver celular, registrar isso, por exemplo, no caderno, a entrevista mesmo em caderno, né? E tirar fotos, né? Eu poderia dividir em grupos, por exemplo, né? Um faz a questão do roteiro de entrevista, o que perguntar, claro, isso no momento da aula via rádio, eu vou orientar como é que se faz um roteiro de entrevista, depois a questão da foto, né, como é que faz o registro, para que serve e tudo mais, aí fica essa equipe com a questão da fotografia. Como isso vai, aí eles podem fazer registrar isso em caderno, né, diariamente, o que eles estão fazendo. Todo projeto, ele vai ter essa questão da culminância, né, de um produto, de uma solução do problema, né, e essa a gente pode pensar nessa situação assim, nós podemos fazer, e a comunidade precisa estar em volta também, estar envolvida, engajada, né, dá para engajar a comunidade, sim, e pode ser engajando ao longo do processo de pesquisa, de coleta de dados, né, de elaboração do próprio projeto,
e também no final, prestando contas, né? Nós fizemos isso, nós detectamos isso e propomos esta solução. Mostrar em forma de painel, em forma de uma roda de conversa com eles mesmo conduzindo, né? Mostrando dados, alguma coisa assim. Enfim, ou então uma pequena gravação, projetando alguma coisa que eles fizeram com o próprio celular, né? Aí é uma coisa já de você, da gente pensar e ver a melhor maneira, porque assim, a gente tem que pensar em contextos diferentes também, né? Então, existem contextos que eu posso ter umas facilidades a mais, tem outros contextos que eu não possa ter, por exemplo, né? Então, tem que ter o plano do abecedário todo, do A a Z, né? Agora, o que eu acho que tem que ter mesmo é o caderno de registro. Eu acho que num projeto precisa ter, nesse caso, nesse contexto, né? Caderno de registro é importante, né? Que eles vão registrando o dia a dia. No dia tal eu fiz isso e tal, né? Elaborar todo um cronograma, né? O cronograma de que vai ser, o que eu vou fazer nessa semana, né? É muito interessante, né, o que a professora Tatiana vai trazendo, né, que é essa possibilidade de engajar os estudantes numa narrativa, né, à distância. Ela até brinca com essa ideia, né, de uma radionovela, né, e esse recurso, né, o professor pode explorar, né, que é um recurso de organizar essa ação, né, de desenvolvimento desse projeto por meio de etapas, né? Cada etapa ele pode lançar um desafio, né? E pedir que os estudantes registrem. É importante que esses estudantes tenham a visão de que eles estão participando de um percurso, é um percurso estruturado em etapas, que tem começo, meio e fim, né? E que o processo de culminância, de socialização dos resultados, é um momento em que eles vão também compartilhar todo o seu processo de desenvolvimento, o que eles aprenderam, né, que o resultado desse projeto ele vai ganhar visibilidade, ele vai ser avaliado pelo professor, ele pode ser exposto na escola, né, o resultado pode ser exposto também na comunidade em que esses estudantes vivem. E o desafio do professor é dar um feedback para os estudantes, poder acompanhar melhor as etapas de perto, ele pode ser superado, né, ou pelo menos minimizado, né, com as orientações claras desse professor, com o professor trazendo diversas alternativas para os estudantes, né, considerando aí diversos caminhos, né? Então ele sempre vai trazendo, olha, se isso não der certo, você pode escolher isso, né? Fortalecendo a autoria do estudante. Então por isso que é bacana a gente pensar que o objeto, né, desse projeto é algo de interesse desses estudantes, que faz sentido para esses estudantes, que os engajam. Então, por exemplo, para mitigar o desafio do acompanhamento, esse projeto pode ser um projeto realizado na casa dos estudantes. Então, cada estudante trabalha e pesquisa algo no seu contexto familiar, né, com apoio da sua família, a partir, talvez, né, de interesses aí das áreas de conhecimento, enfim, em conexão com alguma questão, algum objeto de conhecimento, interesse de desenvolvimento de algumas competências, mas pode-se valer, inclusive, desse apoio, né, da família ou da comunidade. Outra questão interessante, né, é promover a interação e o encontro dos estudantes, né? Então, convidá-los a fazerem esse encontro na casa um dos outros, né, ou em algum espaço comunitário em que eles possam contar com o apoio de alguém e, desse modo, né, garantir que os estudantes registrem todo o processo e que esse registro possa ser conhecido e avaliado pela escola, pelo professor. Agora a professora Tatiana vai compartilhar conosco algumas reflexões sobre o desenvolvimento da pedagogia por projetos por meio do WhatsApp. Do WhatsApp, eu pedi para eles fotografarem
alguma situação, eles saíam da escola, né? Alguma situação no município, sei lá, uma pessoa pescando, uma pessoa carregando alguma coisa, um mercado, as pessoas conversando. Eles vão fotografar, jogar para o grupo de WhatsApp e escrever um comentário sobre essa imagem. Então, eu ia trabalhando isso. Ou então eu levava já notícias prontas para eles. Porque assim, o WhatsApp, ele tem uma capacidade de, por exemplo, áudios curtos, né? Ele tem a capacidade de a gente conseguir baixar. Tudo tem que ser em pílulas. Eu não posso fazer coisa longa, né? Eu tenho que fazer orientações bem objetivas e curtas, né? Para ele entender, para ele poder entender o que tem que ser feito. E tem que ser bem objetiva e clara mesmo, que não paire ambiguidades na minha fala, porque ele pode não entender, né? Porque o aluno, talvez mais seria áudio, porque assim, o nosso estudante, ele é um estudante, mesmo sendo de comunidade, estudante é estudante em qualquer lugar. Eles são muito dinâmicos, eles são muito, assim, rápido, as coisas são muito rápidas para eles, então eles querem, se eu for falar muita coisa, eles não vão ter muita atenção, eles já não têm no presencial, né? Se eu falar muita coisa, então tem que ser objetivo, e uma coisa assim, que engaje, que eu sei que vai engajar eles, né? No grupo de WhatsApp, a gente tinha, claro, umas regrinhas. Então, tinha dias que a gente pode abrir o WhatsApp para eles interagirem. Tal dia é o dia que o WhatsApp vai ficar aberto, vai ter essa interação. Nesses outros dias, eu vou estar alimentando com, por exemplo, com PDF ou com um áudiozinho, um filme curto, né? Vamos estar trabalhando este objeto de conhecimento, que é relacionado ao nosso projeto, mas no dia tal, na hora X, vai ficar aberto para interação, né? Interação por áudio, interação escrita, pode ser, né? Mas aí a professora vai estar atenta a que todos participem, verificar se todos estão realmente participando, né? O WhatsApp, ele te dá algumas funções que eu achei legal também a questão da enquete no WhatsApp. O WhatsApp tem uma enquete que eu usava muito. Bom, o desenvolvimento de projetos mobilizados aí pelo WhatsApp já oportuniza mais interação, né, entre o professor e os estudantes e entre os estudantes entre si. Fica mais fácil o professor estruturar junto à turma, né, o percurso de um projeto, mobilizando, né, os estudantes gradativamente aí para cada etapa de trabalho. Também é mais fácil ele acompanhar o andamento das atividades pelos estudantes, avaliá-los, dar feedback, né? E a dica de produzir conteúdos curtos, em formato leve, que trafegam melhor aí em caso de baixa conexão de internet, como áudios e textos, é preciosa, né? E o professor pode programar que os estudantes façam os registros do percurso e suas atividades não mais em um caderno, né, o diário de bordo. O portfólio de registros do projeto, por exemplo, pode ser também feito em áudios, em pequenos textos, né, e fotos. Então, para finalizar a nossa videoaula, a professora Tatiana, ela vai refletir sobre esses modos de gerir as turmas e as possibilidades de parceria, né, com integrantes das comunidades e familiares dos estudantes. Porque realmente na comunidade, nós não temos uma sala de 50 alunos, né? O que nós temos numa comunidade é uma sala de multisseriado, é outro fator também de dificuldade, né? Então, numa comunidade, numa sala, o professor, ele tem que ministrar aula para do primeiro aninho ao nono ano na mesma sala, né? Então, esse é outro fator também que o professor precisa se organizar para trabalhar o projeto. As atividades propostas pelo professor, eles precisam estar alinhados com a temática do projeto, entretanto, a complexidade vai ser diferente para cada grupo, né? Os pequenos, eles vão ter uma tarefa menos complexa do que o nono ano, por exemplo, entendeu? Então, eles podem fazer isso. O planejamento do professor ele é bem importante, né? E em esse contexto de
de à distância é bem mais importante ainda. A distância, seja via rádio, seja com apostilado, seja usando a tecnologia da conectividade via WhatsApp, sempre a comunidade precisa estar ciente da importância, porque ela que vai ser a nossa parceira, né? Ela que vai estar lá com os alunos. E é claro, professora, que a gente precisa muito do apoio dos próprios pais, da própria comunidade, né? Para que os alunos comprem as tarefas, para que eles façam isso, né? E eu acho que, como o Amazonas, ele já vem nessa perspectiva de que todo ano vai ter a estiagem, então fazer um trabalho com eles e com os pais nesse momento de ausência. Né? Os pais precisam estar atentos, eles moram lá, então, que é importante que não pare, que o professor vai estar o tempo todo conectando no dial do rádio, ou então no grupo de WhatsApp, né? Eu acho que essa parceria tem que acontecer. A professora Tatiana, né, vai trazer algumas recomendações sobre a gestão, né, dos grupos, principalmente quando os grupos são multisseriados. Em relação a esse ponto, acho que vale a gente adicionar algumas outras alternativas, né? Por exemplo, no caso de uma turma multisseriada, é possível organizar tarefas em que os estudantes mais velhos, que já têm mais autonomia e também mais autogestão, né, podem apoiar os mais novos, né? Então pensar não apenas em atividades para determinadas faixas etárias, mas também pensar na interação, né, entre as diferentes faixas etárias, com os estudantes mais velhos, se responsabilizando por acompanhar os mais jovens, né, de poder ter esse tipo de interação, que de algum modo oportuniza o desenvolvimento de competências e habilidades por todos, né? E é justamente essa interação entre os estudantes, essa interação qualificada, essa possibilidade de aprendizagem colaborativa entre os estudantes que os engaja, que os mobiliza, né, para novas aprendizagens. E desse modo também é isso que justifica, né, a gente convidar você, professora, você, professor, a experimentar, né, essa metodologia, a pedagogia por projetos, também nesses contextos, né, de relação educativa em que a comunicação, né, esse encontro presencial está limitado. Poderíamos entender, né, que nestes contextos de comunicação reduzida não existiriam condições, né, ideais para a realização de um projeto, e é justamente o contrário, é justamente por essas condições, né, de comunicação, como as trocas estão estabelecidas, é que a pedagogia do projeto vem para engajar, para criar um ritmo de trabalho mais estruturado, né, que possibilita que esses estudantes interajam com o contexto comunitário deles, com o contexto familiar. Olá, professora, olá, professor, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Na continuidade dessa videoaula que está discutindo educação por projetos em espaços não formais, agora com foco na área de Ciências Humanas Sociais Aplicadas, eu sou Leia Camargo, professora da área de Ciências Humanas Sociais Aplicadas. Bom, dando continuidade, né, nessa conversa com Juliana que vocês estavam agora, a gente tem como objetivo aqui, né, como ponto central da nossa conversa, pensarmos juntas e juntos a importância dos registros quando a gente está pensando no trabalho por projetos, né? Então, o que de fato está em jogo nessa boa perspectiva dos registros, né? E que importância é essa que os registros assumem no trabalho por projetos? Então, o primeiro ponto aqui que eu queria convidar cada um e cada uma para pensarmos, né, juntas e juntos, é como que a gente pode promover registros, né, esse movimento tão importante, tão fundamental para aprendizagens significativas,
né, tão didático, tão importante para a mediação, que podem ser ali inspirados, né, na escrevivência e nessa boa educação por projetos. Então, eu convido cada um e cada uma a me acompanhar aqui na leitura do que está na tela, em que a gente vai trazer como primeiro ponto para essa discussão, né, esse termo criado pela Conceição Evaristo, né, em que ela denomina de escrevivência, como ela vai dando voz ali ao seu processo de escrita, ao seu processo criativo. Então, né, a Conceição traz ali que esse termo, né, a escrevivência, traz a junção de duas palavras, escrever e vivência, né? Mas que a escrevivência está de fato ali, né, a força que a habita, né, que traz essa palavra e essa perspectiva, não é simplesmente da junção dessas duas palavras tão importantes, né, escrever e vivência, mas sim, né, na sua genealogia, ou seja, no como e onde principalmente, né, essa palavra nasce, a junção dessas duas palavras nascem. Ou seja, de que experiência é essa que está sendo contada ali, né? Por quem ela está sendo contada, como ela está sendo contada, de onde ela está sendo contada. Então, é essa perspectiva, né, de fato colocar ali o sentido, né, da vivência, de uma vivência que é coletiva, que é social, que é cheia de pertenças, que é cheia de significados, que parte essa abordagem da Conceição, né, em que ela denomina como escrevivência, ou seja, não é a escrita pela escrita, mas é a escrita que dialoga com essa vivência, com esse pertencimento, com esse lugar, né, das relações coletivas, da sua leitura de mundo, de que mundo é esse, de que território é esse, que pertença, né, a gente está colocando ali nessa escrita. Não é o registro pelo registro, é o registro de um lugar, de um como, de um afeto, de uma vivência, né, que parte de uma coletividade. Então, nesse sentido, como é que a gente pode pensar, né? Já fica essa pergunta para aqui irmos matutando ao longo dessa videoaula, né? Movimentos, né? Bons processos de registros inspirados nessa perspectiva da escrevivência proposta pela Conceição quando a gente está trabalhando numa educação por projetos. E olhando, né, para esse ponto, a gente tem que pensar como é que, dentro do contexto e aqui de estiagem, de tantos desafios, né, de aulas e aprendizagens que dialogam num ambiente assíncrono, a gente pode de fato entender que papel é esse que a tecnologia pode assumir, pode garantir ali na produção de bons registros, né? Como é que a gente pode olhar para essas tecnologias a serviço de aprendizagens comprometidas com o desenvolvimento integral dos e das estudantes, com suas pertenças, com suas escrevivências, né? Então, o Moran traz aqui para a gente pensar, né, que as tecnologias assumem um lugar muito importante de registro e também de visibilidade do processo de aprendizagem dos estudantes, ou seja, é o registro também ajudando no exercício da metacognição, de que os estudantes percebam o que aprendem, como aprendem, que movimentos foram desenvolvidos ali para aquela aprendizagem, né? Qual é o percurso mental que o estudante foi desenvolvendo ali para aprender, né? Então, que ele também visualize como ele aprende, como foi o processo dele de aprendizagem, né, naquela abordagem e aqui, no nosso caso, nesse projeto, né? Como é que ele vem aprendendo ao longo do processo. E o Moran também nos traz, né, que as tecnologias, além desse bom movimento de registro e de visibilidade do processo, elas facilitam múltiplas formas de pensarmos esse registro de uma forma dialógica, né? Ou seja, de uma forma em que os estudantes se apoiem, que o professor e a professora entrem numa boa mediação, que ele vá garantindo a intencionalidade pedagógica, mas que ele não está no centro do processo. Os próprios estudantes e as próprias estudantes
vão assumindo ali a sua mediação, vão garantindo esse bom desenvolvimento da aprendizagem, né? Vão ajudando uns aos outros nesse processo, vão garantindo mesmo uma aprendizagem que está horizontalizada, que vai colocando de fato os jovens e seus processos no centro do processo. O professor e a professora entra nesse bom movimento da intencionalidade pedagógica, do que queremos garantir nesse trabalho. Então, nesse sentido, né, o terceiro ponto que o Moran nos convida a pensar, o papel que as tecnologias podem ter para os registros, é como elas nos favorecem a pensarmos movimentos ali, processos de compartilhamento, de coautoria, de divulgação, né, de entregarmos, por exemplo, para a comunidade tudo que está sendo construído na escola, como é que a gente pode usar a tecnologia e os registros que ali são feitos para movimentos de escola verdadeiramente democráticos. Então, é nesse movimento de registros, né, que dialoguem com uma autoria e criação dos estudantes, que tragam ali seus processos, suas pertenças, seus desejos, aquilo que de fato cada um e cada uma está interessado, e principalmente como cada um e cada uma, né, entende o que é importante ser dito, como cada um e cada uma escolhe aquelas palavras, como essas palavras, esses registros, ou essas diferentes formas de registros que não precisam ficar presas às palavras, podem oferecer, né, boas evidências de aprendizagem para nós em sala de aula, como que a gente olha para os registros que ali foram feitos, né, e vamos promovendo processos de mediação pautados em boas intencionalidades pedagógicas, mas que os estudantes estejam ali no centro do processo. E para a gente se inspirar aqui, conhecer um possível movimento, a gente vai olhar aqui, né, conhecer um pouquinho da prática do professor Natalino Marx, que vai nos contar como que ele trabalha com os processos de registro nas suas aulas. Um dos pontos importantes, assim, das estratégias que eu utilizo são as tecnologias. Principalmente essas tecnologias que os alunos trazem para a escola, que é o celular, né? O celular, ele tem aplicativos tipo Padlet, entre tantos outros aplicativos, que podem ser usados para registro. Então, eu acredito que o registro seja uma estratégia muito importante, não só para o professor, mas principalmente para o aluno, porque através do registro de tudo que ele faz, ele pode enxergar todo o seu percurso. Então, você sistematizar um percurso é você olhar e ver como é que você construiu aquelas aprendizagens, né? E se você não conseguiu alcançar aquela aprendizagem em algum ponto, você pode mudar, mas para isso tem que estar registrado. E o registro ele tem que ser feito por eles, mas a gente precisa dar autonomia para os nossos alunos construírem os seus registros. Por isso, temos que capacitá-los, né, nas metodologias ativas, nas tecnologias. Então, formação do aluno e formação do professor são coisas que têm que vir associadas, têm que vir casadas. A formação ela tem que ser contínua, gente. O mundo muda a cada momento. Né? A cada momento temos aplicativos novos, temos celulares novos, temos aparelhos novos. Então, a cada momento, a gente precisa estar dando um salto no sentido de acompanhar essa globalização, porque realmente, de fato, a gente está vivendo, né, há muito tempo e cada vez mais ligeira, para que o aluno possa acompanhar o seu processo. Isso é importantíssimo. O aluno só consegue enxergar se ele aprendeu ou não quando ele olha todo o seu percurso. Então, eu acredito muito nessa questão do registro, da tecnologia, e como a professora Cláudia falou, também utilizo muito as tecnologias, por exemplo, utilizo muito o vídeo, eles gostam, os podcasts, os infográficos, né, que a gente associa imagem com palavras-chave, né, que eu acredito que o infográfico seja assim, já um avanço do mapa mental, porque ele já traz as imagens, e as imagens falam muito, esses alunos falam muito por imagens. Né? Esses multiletramentos que esses alunos já trazem para a escola, ele é importantíssimo, então a gente tem que trabalhar, né, esse universo que eles trazem, né, os emotions e tantas outras coisas, os memes, enfim, as aprendizagens, elas acontecem de uma forma lúdica, por isso que eu acredito muito na aprendizagem criativa, porque tem esses 4 pilares, esses 4 P's da aprendizagem criativa, né,
que é projeto, pessoas, pensar brincando. O pensar brincando é fundamental para a aprendizagem dos alunos, né? Quando você tem um conteúdo e você aplica aquele conteúdo de forma direta, de forma sem ter uma ludicidade, sem estar na perspectiva, porque, na verdade, quando o aluno chega na sala, ele tem uma perspectiva de aula. Não, hoje eu quero uma aula. Então, a escutativa é fundamental, né? Nós, professores, precisamos escutar os nossos alunos, né? Antes de entrar na sala de aula, você pode levar o melhor planejamento de aula, mas o bom planejamento de aula é o planejamento que o aluno tem a expectativa de ter uma boa aula, não a expectativa do professor dar uma boa aula. Eu penso dessa maneira. É isso aí. Bom, então inspiradas pelo relato do professor Natalino, né? A gente tem dois movimentos para pensar aqui. O primeiro diz respeito a esse bom uso das tecnologias que ele faz para pensar caminhos de registro, né? Então, quando ele coloca ali, né, o quanto ele entende a tecnologia como uma ferramenta, né, ele traz um segundo convite, né? Ele não assume para ele esse protagonismo de pensar que tecnologia é essa e de que forma essa ferramenta vai acontecer. Ele fala ali, né, olha, eu trabalho com a tecnologia que os meus estudantes trazem, ou seja, ele coloca de fato as vivências, as compreensões, os saberes e os desejos dos estudantes, das estudantes no centro desse registro, né? Então ele não assume que de fato é o instrumento que ele entende que é o melhor. Não, ele convida os estudantes, é aquilo que vem deles, né? Que de fato os estudantes trazem. E ele fala, ao passo que, para dar conta disso, eu vou investindo num movimento de autonomia, né? Nesse movimento de autonomia para a construção dos registros, entendendo que os registros revelam ali um processo que é autoral dos estudantes, né? Eu não posso aprender por ninguém. A forma como as estudantes aprendem, o que cada um e cada uma aprende, é um processo muito autoral, né? Então, a gente usa ali dos registros para facilitar, para pensar esse bom exercício até da metacognição, para que o estudante perceba, né, visualize ali a sua aprendizagem, mas com autonomia. E o professor, como ele conta aqui, vai dando essa boa intencionalidade pedagógica. E a segunda pergunta, né, é pensarmos que relações a gente pode estabelecer com a escrevivência, né? Quando o professor fala assim, esses multiletramentos que os alunos trazem para a escola são importantíssimos. A gente tem que trabalhar esse universo que eles trazem, né? Então, acho que aqui tem um convite que o professor Natalino nos faz de pensarmos os registros que dialoguem com as escrevivências dos estudantes e das estudantes. Registros estes que estão pautados nos seus repertórios e, como o professor Natalino nos convida aqui, no universo que cada estudante carrega. Um universo cheio ali de compreensões, né, já de muito conhecimento, e que dialoga com aquilo que genuinamente está no centro da vida do estudante, que é a sua vida cotidiana, é aquilo que ele vivencia o tempo todo, nos lugares que ele vai, nos lugares que para nós aqui na área de ciências humanas é tão importante, que ele produz e reproduz, né? Então esse bom movimento de assumir que os estudantes estão de fato no centro do processo, que estudantes vão dando vida ali à forma como querem trazer os seus registros, e nós, enquanto professores e professoras, vamos pensando em caminhos que desenvolvam a sua autonomia e que, acima de tudo, né, promovam esse desenvolvimento integral dos jovens. Quando o professor Natalino nos convida a pensar, ele fala, olha, o que eu vou garantindo não é o qual ferramenta, como é que a gente vai fazendo isso, mas eu vou ajudando os estudantes numa boa mediação, talvez até num letramento ali digital, porque muitas vezes a gente compreende as ferramentas, né, num uso pedagógico. Os nossos estudantes podem ter outras compreensões, que a gente só precisa construir caminhos para dialogar com elas, né, para que a forma como eles conhecem e compreendem essas ferramentas tecnológicas também possam ser pedagógicos, né? A gente só precisa sensibilizar
esse olhar para uma tecnologia que também pode apoiar boas aprendizagens. Então, quando a gente pensa, né, aqui no contexto em que estamos vivenciando, o que a gente pode de fato pensar de boas práticas, gêneros, mídias, formatos, né, que podem mobilizar aí os nossos jovens aos registros numa perspectiva de suas escrevivências, quando a gente está falando das suas aprendizagens, né, numa perspectiva de projeto. Então, trabalhando nesse projeto, como que eles podem olhar para os registros à luz de todo esse processo da escrevivência, trazendo ali diferentes práticas, gêneros, mídias. Quando olhamos para o documento de repriorização curricular, pensando, né, nessa boa importância dos registros, a gente consegue mobilizar, e aqui é só um exercício, não é o único caminho possível, foi uma escolha que eu pensei para dialogarmos aqui, mas cada um e cada uma vai pensar aí nos bons caminhos, que dialoga melhor, né, com a sua realidade, que promova caminhos dialógicos e principalmente pautados nessa escrevivência para a educação com projetos aqui. Mas nesse exercício aqui de fazer uma escolha, a gente pode pensar, por exemplo, como esse trabalho, né, de registros pautados na escrevivência podem desenvolver duas habilidades importantes no documento de repriorização. Essa habilidade, né, da gente identificar, analisar e comparar diferentes fontes narrativas, né, trazer esse bom repertório de diversas linguagens, trazendo luz ali às compreensões que são importantes do ponto de vista das categorias de análise, de cada um dos componentes que compõem a área de ciências humanas, compreendendo todos os seus objetos de conhecimento. Então, como a gente pode olhar para essa habilidade e garantir o bom desenvolvimento pautado no compromisso com registros à luz das escrevivências no trabalho por projetos, assim como esses registros, né, trazendo as escrevivências dos jovens, podem ser importantes evidências de aprendizagem de como os estudantes estão mobilizando a habilidade de conhecer e valorizar a identidade amazônica, considerando a diversidade sociocultural e étnica, né? Então, como esses registros, como essa escrevivência que está posta no registro, pode ajudar cada um e cada uma de nós a mapear, por exemplo, boas evidências de aprendizagem dessa habilidade, assim como pode nos ajudar a pensar aqui todos os eixos temáticos que estão propostos no documento, como economia, trabalho, diversidade, equidade, né? Então, que a gente dê conta desse documento que é orientador, mas que também é orientador das nossas práticas e como elas ganham vida nas nossas salas de aula. Então, aqui foi um exercício possível para pensarmos caminhos. Espero que tenha feito sentido e gostaria de convidar cada um e cada uma para avaliar essa formação e trazer aqui como é que isso chegou para vocês. Muito obrigada, espero que a gente se veja em breve.